perigo é que os veículos, o judiciário tem entendido, e o TSE tem recentemente entendido, sobretudo nesse segundo turno, que os veículos de comunicação, os veículos de imprensa, podem ser propagadores de fake news. Ou seja, pressupõe-se que os veículos estão... É uma premissa de que eles podem estar agindo de má fé na publicação de notícias. Isso é muito ruim, isso é uma visão errada do judiciário que pode também levar, sem dúvida alguma, como tem levado em alguns casos, à promoção da censura. AERPcast. Olá, aqui é Juliana Sartori, este é o episódio número 28 do AERPcast, que já está na sua segunda temporada, agora em áudio e vídeo. Você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. A liberdade de expressão é um conceito jurídico abstrato que, na prática, gera inúmeros debates e controvérsias. Nos meios de comunicação e até mesmo dentro da imprensa, que sempre foi vista como livre. Nos últimos anos, acompanhamos a tendência mundial do descrédito do papel dos meios de comunicação tradicionais, com a enorme oferta de informação e, infelizmente, desinformação gerada por meio das redes sociais. Em período eleitoral extremamente polarizado vivido hoje no Brasil, os meios de comunicação entraram no centro do debate com os diversos questionamentos feitos por parte do Poder Judiciário. E aí é que entra a discussão. Quais os limites dessas liberdades na prática e também quais as responsabilidades que os veículos de comunicação devem estar atentos quando o assunto é o direito e o dever de informar, mas com foco sempre no interesse social? Para falar sobre esse tema tão pertinente nos dias atuais, eu converso agora com o André Marsiglia, advogado, constitucionalista, especializado em liberdades de expressão e de imprensa. Marsiglia é atualmente membro da Comissão Especial de Liberdade de Imprensa da OAB de São Paulo e da Comissão de Entretenimento e Mídia do Instituto dos Advogados de São Paulo. André, seja muito bem-vindo aqui ao AERPcast. Obrigado, Juliana. Obrigado pelo seu convite e a todos os nossos ouvintes. Um bom dia. André, a gente tem observado aí um movimento crescente aí de casos que a gente pode, não sei, você pode orientar até se a gente chama isso de censura judicial aí na imprensa. Também vivemos um momento bem conturbado de polarização política, as eleições estão aí num período difícil para toda a sociedade. Mesmo diante disso, a gente consegue ver se existe esse limite para tal liberdade de imprensa? Como é que você está vendo esse cenário que a gente está vivendo hoje? Olha, Juliana, de fato a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque em meio à eleição, tudo é politizado ou politizável. Então, há casos de censura, mas também há exagero de se chamar censura ao cumprimento da legislação eleitoral. Porque, enfim, chamar-se de censura é também um meio ideológico ou político de se lidar com um revés de uma das campanhas, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado para nomear tecnicamente o que é e o que não é censura e também para encontrar esse limite. Eu diria, Juliana, que a gente pode chamar de censura aquilo que a aplicação desproporcional, seja dolosa, intencional ou não, mas a aplicação absolutamente desproporcional de um dispositivo legal ou a aplicação que, enfim, não está prevista no dispositivo legal. E o limite para enfim, a liberdade de imprensa é haver ou não fake news ou enfim, propagação de material fraudulento. Fake news, é preciso se ter isso bem claro. Fake news são documentos ou são informações sabidamente inverídicas, aquelas que quem faz não é aquelas que têm controvérsia, aquelas que são imprecisas, aquelas que as pessoas discutem. Essas são alvos de debate e devem ficar no ar. As sabidamente inverídicas, quem produz sabe que aquilo é mentiroso, o veículo ou o perfil que sabe que aquilo é mentiroso e ainda assim propaga, essa sim deve ser legitimamente retirada do ar, porque ela frauda o debate público. Então, o limite é esse. O limite é a aplicação proporcional da legislação, porque aí não se comete censura, e que haja-se de boa-fé, com intenção de boa-fé para a promoção do debate quando você veicula uma notícia. E o perigo é que os veículos, o judiciário tem entendido, e o TSE tem recentemente entendido, sobretudo nesse segundo turno, que os veículos de comunicação, os veículos de imprensa podem ser propagadores de fake news. Ou seja, pressupõe-se que os veículos
é uma premissa de que eles podem estar agindo de má fé na publicação de notícias. Isso é muito ruim, isso é uma visão errada do judiciário que pode também levar, sem dúvida alguma, como tem levado em alguns casos, à promoção da censura. Certo, porque a gente quando fala em notícias falsas, né, é até engraçado esse termo, né, notícia falsa, porque se a notícia não pode ser falsa, né, então a gente pode chamar de fofoca, né, de fato criado, enfim. Isso é muito comum a gente encontrar em outros meios de comunicação ainda não regulamentados, e não na grande imprensa, né, nos veículos de comunicação mais tradicionais. Porém, agora parece que está havendo uma mistura de tudo isso, né? E a sociedade fica completamente perdida, e aí, quando se há esse questionamento, fica até mais difícil de saber em quem confiar. Sem dúvida alguma, esse termo fake news é muito ruim, porque a tradução literal, né, notícias falsas, como você bem disse, é contraditório. Se a notícia não é falso, né, no máximo é controverso e ainda assim é notícia. Não é porque... Veja, eu gosto de pensar no exemplo do jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo é justamente aquele que pega uma verdade consensual e traz um fato novo que balança aquele fato, aquela verdade constituída. Ou seja, quando eu trago um fato novo por meio de uma investigação, a minha intenção é pegar aquela verdade e chacoalhá-la e torná-la propensa ao debate, torná-la questionável, controversa. Essa é a intenção do jornalismo. O jornalismo ele não é mero reprodutor de verdades, ele é aquele que pega também as verdades que estão no mercado, vamos dizer assim, e as contorce e cria debate a partir delas, diz que elas podem ser vistas de outra forma, mostra outro ângulo. O jornalismo serve para isso. É isso que gera debate. A opinião e as notícias, elas têm essa função de crítica à verdade instituída. Então, a gente entender como notícias falsas, simplesmente porque não fazem parte do rol de verdades que estão por aí, traduzir isso como fake news é uma tremenda de uma vigarice. É uma sacanagem com o jornalismo. Então, o que a gente precisa entender, que deve ser entendido como fake news, não são nem notícias e nem as falsas, porque aquelas que são falsas podem ser verdades depois de um tempo, e aquelas que são notícias, elas não têm uma intenção fraudulenta, então também não devem ser retiradas do ar. Fake news é aquilo, repito, que tem intencionalmente a vontade, o anseio, o desejo de fraudar o debate. Ou seja, uma pessoa saber que algo é incontestavelmente mentiroso e ainda assim publicar. Isso sim é fake news. Isso a imprensa não faz. E quando alguém que se diz imprensa faz, é porque não é imprensa. Se alguém intencionalmente publica algo que é incontestavelmente mentiroso, por exemplo, a Terra é plana, a pessoa sabe que isso é mentiroso, vai lá e publica isso, sabendo que isso é mentiroso. Diz que isso é verdade. Essa pessoa, ainda que ela possa se dizer jornalista, ela não está fazendo jornalismo a partir daquele momento. Então, não dá para confundir a propagação de fake news com o jornalismo profissional. Certo, mas o que está no debate hoje que a gente vê é justamente o que seria o jornalismo profissional. A gente vê dentro dos grandes meios de comunicação também a grande participação de pessoas emitindo opinião, né? Então, são os colunistas, normalmente, são as pessoas convidadas para argumentar e elas que acabam se responsabilizando, né, pelas suas falas, pelos seus conteúdos. Dificilmente você vai encontrar o âncora, o locutor ou o apresentador emitindo essa opinião, mas isso tem acontecido cada vez mais também nos meios de comunicação e acho que isso ajuda a fazer toda essa confusão, né? E claro, quando a gente está emitindo opinião, você pode talvez escorregar em alguma questão e sim ficar sujeito à legislação eleitoral, que é muito mais rígida do que em períodos que não estamos aí disputando cargos eleitorais e tem tanta questão em jogo, não é, André? Pois é, Juliana, essa é uma outra confusão que o judiciário faz. Na verdade, uma coisa é a opinião e outra coisa é o direito à informação. O direito à informação, o direito à expressão que os veículos possuem, ele não tem a ver com o direito à opinião. O direito à opinião é um capítulo à parte. O judiciário julga tudo como se fosse a mesma coisa. E o público também. É muito comum. Exato, é o público judiciário fazendo a mesma questão, né? Estão A dentro do mesma. mesmo tema.
Exato. Eu não vou poupar o nome aqui, mas outro dia eu vi uma matéria de um grande jornal. Na verdade, não era uma matéria, era um artigo de opinião, e um ministro do STF, dos mais conhecidos, dizendo: olha, essa matéria aqui é falsa, ou essa matéria aqui é alguma coisa. Fiz uma crítica à matéria do jornal. Eu entrei na matéria, não era matéria. Era um artigo de opinião. Falei assim, poxa, se o ministro do STF publicou isso no Twitter dele, se o ministro do STF não sabe a diferença de artigo de opinião para uma matéria jornalística, imagine o público. E é claro que essa confusão vai influenciar na visão que se tem de jornalismo. Veja, o direito à opinião, ele goza da prerrogativa de fazer juízo de valor, de adjetivar as coisas conforme a sua própria convicção. Isso, inclusive, deveria ser entendido pelo Estado. O Estado deveria olhar para o direito à opinião com o seu dever de neutralidade, que está esculpido no artigo 37 da Constituição, que fala que o Estado deve agir com impessoalidade, portanto, com neutralidade em relação aos seus cidadãos. E isso significa, portanto, que a opinião de cada um deve ser respeitada de forma neutra. Pouco importa se a pessoa acha A ou acha B, isso tem de ser respeitado. E quando isso está dentro do veículo, não pode ser confundido com o veículo. O veículo é uma coisa, a instituição é uma coisa. O direito à informação de um âncora é uma coisa, como você bem disse, é a opinião pessoal de um jornalista ou de um comentarista, que às vezes nem faz parte do veículo, que às vezes eu mesmo escrevo artigos a todo momento em veículos de comunicação, eu não pertenço a nenhum deles, não sou um jornalista. Então, isso não pode ser confundido. Tomar uma coisa pela outra é, sem dúvida alguma, uma ignorância, e o judiciário não pode cometer essa ignorância sob pena de, sim, julgar o jornalismo de forma equivocada. Certo, mas existe também a necessidade de ter esse cuidado, acho que por parte dos veículos de comunicação, que caso isso aconteça, se os jornalistas começarem a emitir opinião, também podem ser julgados da mesma forma, principalmente dentro desse período que a gente vive agora, que estamos com as regras aí eleitorais, né, em vigência. E outra questão também é que o veículo tem como premissa sempre estar de olho nos interesses da população e não de qualquer corrente ideológica ou econômica. E como que o judiciário vai conseguir avaliar se isso está né, entrando no lugar errado, se está ultrapassando esse limite, André? Pois é, por isso que no caso da opinião, é necessário que o judiciário deveria entender essa questão da seguinte forma: o que é verdade ou não tem a ver com a opinião. As pessoas têm que ter o direito de dar a sua opinião, independente daquilo ser ou não verdade, porque para ela aquilo pode ser verdadeiro. Então, o limite de um artigo de opinião, por exemplo, é ele ser ou não ofensivo, e não ele ser ou não verdadeiro, porque não existe uma opinião verdadeira. Não existe esse julgamento da verdade ou do inverídico numa opinião. É uma opinião, é um juízo de valor sobre o mundo. Então, isso precisa ser visto pelo judiciário fora da régua da verdade ou da inverdade, sim na régua do ofensivo ou do não ofensivo. Em relação à ideologia, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque, como mencionei no início, a gente tem hoje tudo sendo politizado, né? Mesmo a censura. Então, se há, às vezes, a aplicação da lei, isso aqui é censura. Ou se há a aplicação da censura, aí, para um partido, aí a campanha do outro fala, não, isso aqui não é censura, não. Isso aqui é super legítimo. O TSE está agindo dentro da lei. Então, a gente tem uma confusão feita pelas próprias campanhas ou pelos próprios torcedores ou militantes das campanhas, no sentido de tornar uma ou outra coisa legítima ou ilegítima. Por isso que o judiciário, nesse momento, deve ser o mais técnico e objetivo possível. Não vem sendo, infelizmente, mas deveria ser o mais técnico possível para evitar que aquilo que é ou não censura, que aquilo que é aplicação legítima ou não da legislação eleitoral fosse algo palpável, fosse algo que as pessoas, independente da interpretação que os torcedores de um candidato ou outro façam, as pessoas conseguissem, independente dessa interpretação intencional ou subjetiva das campanhas, ele pudesse averiguar que aquilo é ou não
algo ilegítimo. É muito ruim que a gente esteja no momento em que o judiciário dê decisões e nós fiquemos na dúvida se aquilo é ou não correto, se aquilo é ou não censura, se aquilo é ou não legítimo. Sim, e como você falou, é muito ruim. E, na verdade, é extremamente ruim para a nossa democracia quando temos essas duas instituições que são pilares, né, da democracia, que é o Poder Judiciário e a imprensa livre, estarem, na verdade, se degladiando, né, de alguma forma. Cada um tentando defender o que seria certo ou errado. Quando essas duas instituições são atacadas ou se atacam entre si, na verdade, toda a sociedade perde, não é, André? Toda a sociedade perde e há uma imensa ilusão nas pessoas que acreditam que isso é apenas durante as eleições. Depois que as eleições passarem, tudo volta ao normal. Outro dia eu vi uma pessoa comentando no meu Twitter isso. Depois que as eleições passarem, o judiciário volta à neutralidade. Primeiro que o judiciário não volta à neutralidade, porque antes das eleições ele já não estava na neutralidade. A gente vem sofrendo uma escalada. Outro dia houve, inclusive, uma matéria muito importante que eu fui entrevistado até pelo New York Times, uma matéria relevante deles, dizendo que o STF vem numa escalada autoritária, e vem mesmo, desde 2019, com os tais inquéritos das fake news, que depois desdobraram-se em outros tantos inquéritos. Então, isso não nasceu agora nas eleições. O que está acontecendo agora é apenas que o TSE é um braço dessa percepção mais autoritária do STF. E quando o TSE se desmontar e voltar, vamos dizer assim, a possível neutralidade, ou seja, as eleições passarem, nós teremos esses mesmos ministros que estão agora no TSE, ou quase todos, no STF. E é claro que os precedentes e jurisprudências que foram dados de forma desproporcional pelo TSE vão ser emprestados pelo STF. Então a gente terá, possivelmente, acredito eu, no ano que vem e nos demais, uma jurisprudência muito agressiva contra veículos de comunicação e contra jornalistas. E também os candidatos que têm promovido, porque o judiciário pode dar a decisão autoritária, mas ela, em geral, é pedida, né? Às vezes o judiciário dá de ofício, mas ela, em geral, é pedida pelas campanhas. Então, as campanhas estão ambas estão pedindo esses atos autoritários durante o curso das eleições. E um desses candidatos ganhará as eleições. Então, nós teremos um executivo que enxerga de forma muito pouco salutar a imprensa, e nós teremos um judiciário no ano que vem, que tem precedentes agressivos contra a imprensa formados pelo TSE, que vão com certeza ser também utilizados no STF, infelizmente. Certo, André, você comentou dessa escalada autoritária que vem acontecendo desde 2019. E como que você vê o movimento da imprensa, né, dos grandes veículos de imprensa também nesse período? Se você está percebendo essa guinada, talvez, no Poder Judiciário, você consegue observar alguma guinada diferenciada também dentro dos meios de comunicação mais tradicionais? Não estamos falando das redes sociais, onde, né, o campo é livre e cada um acaba falando o que quer, mas a gente está falando dos veículos tradicionais de imprensa. Você vê alguma diferenciação? Talvez extremando essas questões de polarização e diminuindo aquela neutralidade que existia talvez em uma década atrás. A gente vê uma grande diferença. Você percebe isso também acontecendo? Sim, sem dúvida. A gente passou, sobretudo com a internet, a ter mais veículos de comunicação, veículos pequenos, ou, enfim, veículos sem muita pretensão, vamos dizer, e ficou Chamados mais fácil. independentes, né? Muitas vezes. Independentes, O sem que também se dúvida. questiona, né? Sim, hoje você monta um site, é só você, e você se coloca como um veículo de comunicação, e é, pelo judiciário, inclusive, equiparável a um veículo de comunicação. Tanto que, por exemplo, uma pessoa qualquer, se você no seu Facebook republicar uma notícia falsa, ela é entendida pelo judiciário. Nós temos decisões, inclusive do judiciário aqui de São Paulo, de outros estados, é entendido aquilo como se você fosse um veículo que republicou aquela notícia, você no seu perfil de Facebook. Então, as pessoas são até mesmo equiparáveis a veículos de comunicação, até porque o que é ou não jornalismo, ou o que é ou não jornalista, deixou de ser algo objetivo. Você mencionou no início isso, né? O que é ou não jornalista. Hoje a gente deixou de ter esse parâmetro legislativo
E então qualquer um de nós, não é necessário ter um diploma para ser jornalista, então eu posso me intitular jornalista e assim proceder. Então o que é ou não jornalismo passou a ser uma questão de critérios éticos. Então eu enxergo um veículo, eu, por exemplo, enxergo que vou escrever ou vou dar uma entrevista para alguém, vou chamar aquela pessoa ou aquele veículo de jornalístico a depender de como ele procede com as suas matérias, não a depender dele ter ou não. Você mencionou também uma regulamentação, não necessariamente há uma regulamentação, isso não vai fazer com que ele seja ou não um veículo. A gente vai considerar, claro, quanto mais ele tiver estrutura, quanto mais pessoas na redação, mais profissional. Mas muitas vezes os veículos profissionais acabam tendo, enfim, não sendo tão profissionais assim. Às vezes veículos independentes são super profissionais. Então depende muito da postura ética para se entender se é ou não jornalista, se é ou não jornalismo que se faz. E isso tem proporcionado essa multifacetação do jornalismo, que as pessoas se alinhem a determinadas correntes, percam o freio ou percam o receio de dizer que apoiam o governo ou que apoiam uma visão ideológica, ou que são um veículo de comunicação de direita, de esquerda, que o jornalista tem essa visão que apoia essa ou aquela causa. E eu não vejo, Juliana, isso necessariamente como algo ruim, porque a gente sempre teve isso no jornalismo, né? A gente só não dizia. E esse não é o problema. O problema é que se o seu jornalismo ele é feito a partir das suas convicções. Essa é a questão ética principal do jornalismo. Se você produz uma notícia a partir da sua visão ideológica, aí você faz política e não jornalismo. Mas se você produz a sua notícia a partir da sua intenção jornalística e ela contém a sua visão ideológica, aí você produz jornalismo que é super legítimo, não tem problema nenhum. Um paralelo interessante talvez seja com o jornalismo esportivo, né? A gente tem jornalistas que falam, eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou atlético, eu sou, enfim. Bom, muito bem, você pode ter um time, mas não necessariamente o seu jornalismo é construído a partir da sua torcida. Você não precisa ser isento, mas a produção daquilo que você faz tem de possuir uma intenção jornalística e não uma intenção torcedora. Esse é o limite para que alguém consiga fazer ou não jornalismo de forma adequada. E quando a gente percebe que há esse limite está sendo cruzado pelo veículo de comunicação, e como que, na sua opinião, o judiciário pode atuar para garantir essa responsabilização do que pode estar sendo feito errado, sem correr o risco de que possa estar sendo chamado de censura? Existe alguma prática recomendável para que possa apaziguar essa questão? Veja, se um veículo de comunicação profissional ele está produzindo fake news, ou seja, há aquela intenção deliberada, intencional de fraudar o debate, Certo. esse veículo, ele não é um veículo. Se isso é feito por um jornalista ou por um comentarista, muito bem, aquele conteúdo deve ser removido e eu creio que aquele veículo deve ser fiscalizado. E isso não é fruto isso não é o TSE que tem que fazer isso. Claro. Ou não é apenas o TSE. Nem só no período eleitoral, certo? E não só no período eleitoral. As pessoas agora, por exemplo, enfim, tem veículos sendo condenados ou sendo questionados como se o veículo fosse por si só ele fosse um reduto de fake news. Bom, mas isso começou agora, então tem que olhar para trás e falar assim, por que isso não foi visto antes? Quem tem que checar e fiscalizar isso é o Estado, inclusive. O direito à expressão, ele também está afincado no direito à comunicação. E nós temos áreas, por exemplo, regulatórias dentro da checagem e fiscalização dos veículos, justamente para isso. Se um veículo ele funciona como um instrumento de
propaganda ou de publicidade, não de jornalismo, isso tem de ser, sem dúvida alguma, verificado. Perder-se a concessão, tomar-se multas, regulações ou fiscalizações têm de ser feitas pelo Estado. Não é o TSE que vai agora, no período eleitoral, com decisões de um dia para o outro, resolver essa questão. Então, o TSE, quando resolve fazer isso, nesse momento, ele corre um risco imenso de agir de forma precipitada. Isso pode ser feito. Se há veículos que fazem isso, eles têm de ser checados, mas isso não tem de ser feito agora, correndo com decisões liminares, porque, sem dúvida, a chance da gente cometer equívocos é grande. E é muito difícil a gente comprovar com uma liminar de um dia para o outro que um veículo ele existe apenas e tão somente para produzir fake news e que todos os seus jornalistas e comentaristas eles são espantalhos que reproduzem as fake news que o veículo está preparando. Quer dizer, isso precisa ser provado, isso não pode ser presumido. É um absurdo, corremos um imenso risco quando o judiciário toma a frente de uma presunção acusatória nesse nível como essa. Exatamente, André. E a gente sabe também que, claro, quanto mais liberdades temos, e a liberdade de imprensa ela é talvez maior, né, de acordo com a Constituição, se comparada a outras liberdades, acho que a gente pode falar isso, você me corrija se eu estiver errada, mas quanto mais liberdade, mais responsabilidade a gente tem. E estamos todos com concessões públicas na mão, ou seja, tem que tomar muito cuidado com o que está sendo feito, né? Não é à toa que, né, temos aí muitos profissionais dedicados, se debruçando às questões, não só as questões eleitorais, mas as questões regulatórias de noite para que o veículo possa continuar no ar e prestando seu serviço à sociedade. E a gente precisa contar com profissionais responsáveis para que isso aconteça também, né? Sim, claro. É o que você falou, a gente tem mecanismos diversos para se coibir qualquer tipo de abuso das concessões para as emissoras ou mesmo da possibilidade de funcionamento de jornais e outros veículos que, enfim, funcionam de outra forma. Mas não importa, a gente precisa entender que o TSE, quando avança nisso e passa... A gente teve agora uma nova resolução, ontem saiu, do TSE, que ele basicamente permite que num dos seus artigos, permite que, se houver fake news recorrentes por parte de um determinado, sei lá, por exemplo, de um comentarista, de um perfil, vamos pensar, eles falam em perfil, mas vamos pensar que isso pode ser levado a veículos. Vale para todos, né? Vale para todos. Então, se há, por exemplo, diversas fake news de um determinado comentarista, o perfil, e leia-se então, o veículo pode ser retirado do ar, pode ser simplesmente limado do debate público. Isso já seria um absurdo se a gente tivesse um consenso sobre o que o TSE entende por fake news. Mas a partir do momento que a gente não tem, que isso é subjetivo, é uma ameaça aos veículos. O que está havendo, no fundo, é um avanço muito pouco salutar, realmente. Eu acredito que nós temos uma boa intenção por parte do TSE. No fundo, eles acreditam realmente que estão propiciando um ambiente melhor para a democracia e para as eleições. Mas, no fundo, de boas intenções, como a gente diz, o inferno está cheio. Então, a gente precisa entender que o TSE precisa ser moderado a partir, mais do que qualquer coisa. Ele não pode ser vigilante, ele não faz o serviço de polícia, ele não pode, como diz essa nova resolução, ele não pode retirar um perfil porque um jornalista fala algo. Outra coisa que essa resolução permite é que você retire conteúdos idênticos sem pedido. Então, se um pedido, por exemplo, é condenado, se faz-se um pedido sobre uma fake news e condena-se aquele veículo, conteúdos idênticos ou similares àquele podem ser também retirados sem que ninguém tenha pedido. Então, esse poder de polícia avança, esse poder de moderação precisa ser retomado pelo TSE. Nós não podemos, em nome da política, sejam os bolsonaristas, sejam os lulistas, sejam quem for, os bolsonaristas, eles falam, não, porque o PT ele está promovendo atos autoritários. Muito bem, mas a gente tem também diversos pedidos feitos pelos bolsonaristas para que se retire do ar. A utilização que se faz do TSE é uma utilização política, eles têm o direito a fazer isso, mas nós,
advogados, nós, juristas, nós, jornalistas, nós que não temos partido, que não temos ideologia, o que a nossa ideologia, o nosso partido não pode ou não deve estar acima de qualquer outra coisa, nós precisamos tecnicamente analisar isso e entender o risco institucional que questões como essas geram. Os políticos, eles façam a política deles, eles digam o que eles quiserem, eles falem, interpretem isso tudo como for. Mas nós, advogados e jornalistas, não podemos simplesmente sair em defesa do TSE ou em defesa de uma campanha ou outra, como se nada estivesse acontecendo, como se os tribunais e as cortes superiores estivessem agindo de uma forma absolutamente normal, neutra e pouco perigosa ao exercício da nossa liberdade de imprensa e expressão, que, como você disse, é um valor soberano, porque ele é tanto individual, porque você se expressa individualmente, quanto coletivo, porque a sociedade, a partir da sua expressão individual, recebe aquela informação e passa a ter acesso a ela coletivamente. Certo, André, a gente sabe que esse assunto rende discussões aí por no mínimo uns 3, 4 anos, né? Como a gente, inclusive, estava No mínimo. conversando antes de iniciar aqui a gravação. Mas a gente precisa encerrar aqui o nosso bate-papo, acho que já deu para elucidar aqui algumas questões. Mas qual seria a sua dica prática para que a gente tentasse apaziguar os ânimos daqui para frente? Você já disse que isso vai ser difícil, talvez fique até pior depois das eleições, mas conversando aqui com os profissionais de imprensa, que é o nosso papel aqui pelo Herpcast, o que a gente pode fazer para que a gente saia fortalecido, né, de todas essas discussões? Não só como imprensa, mas como sociedade e nessa união necessária do Poder Judiciário e da imprensa para garantir a democracia, que a gente precisa mantê-la mais forte e não enfraquecida nesse período, né? Olha, Juliana, eu creio que o que a gente pode fazer o que a gente tem feito, né, que é escrever e debater esses temas de um ponto de vista mais técnico possível, tirando essa questão do veículo X ou do ministro Y ou do jornalismo de não sei quem ou do tribunal de não sei que lá, do partido esse ou aquele. Eu acho que quando a gente deixa de debater veículos, jornalistas, atos isolados, ou governo ou não governo, essa crítica ou aquela... Despersonalizar seria, então, Despersonalizar. sua Quando a sugestão. gente sai dessa discussão que é oportuna apenas aos políticos, para Claro. eles isso é ótimo. Para eles é uma maravilha. Quanto mais caos, mais eles têm o que dizer. Quanto e mais dizer, alvos para você atirar contra, fica mais fácil para eles, né? é isso mesmo. Mais, exatamente. Mais objeto de loucura, né? Sim. De loucura eleitoral. Então, esse debate de isso aqui é censura porque esse veículo é bom ou é ruim, isso aqui não sei o que. Então, tudo isso é muito ruim e a gente tem que trazer o debate para a questão técnica, a gente tem que trazer essa conversa para a neutralidade, e quanto mais fizermos isso de forma sóbria, mais a gente tem chance de fazer com que as pessoas que estão do outro lado entendam que não está se fazendo apenas política, está se debatendo critérios institucionais, está se debatendo liberdade de expressão, está se debatendo o futuro dessas instituições, que se elas, o judiciário, tomar-se como um ator político dessa história toda, nós vamos ter situações absolutamente trágicas no futuro. Tá certo, André. Agradeço imensamente aí a tua participação, sempre muito bem-vindo aqui no Herpcast. Obrigado, Juliana. Estou sempre à disposição. Um abraço aos seus ouvintes. Muito obrigada e agradeço você que nos acompanhou aqui em mais um episódio. Toda semana a gente está de volta, trazendo um programa especial para você, para debater as questões ligadas ao rádio e à TV no Brasil. Obrigada a você, então, profissional do rádio e da TV, e até a próxima.